Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Com vocês, aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje. Aula de número 33 traz como objeto de conhecimento frações, detalhamento, frações equivalentes. Todo mundo pronto? Vamos à aula. Agora que estamos com conhecimento do conteúdo da nossa aula de hoje, vamos dar início à mesma. Muito bem, então, o que nós temos por definição de frações equivalentes? Então, quando nós falamos aqui sobre frações equivalentes, né, primeiramente a gente procura ver aqui sua etimologia, certo? O que quer dizer esse equivalentes? Então, frações, né? Parte de um todo, né? Equivalentes, equivalem, ou seja, que possuem o mesmo valor. Então, vamos pegar, partindo da etimologia da palavra, frações equivalentes, vamos ver a sua definição. Me acompanhe na cartela. Então, por definição, temos o seguinte: as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade, mesmo quando o numerador e o denominador são diferentes. O que significa isso? Nós sabemos, né, que as frações nada mais são do que números, né, que estão sendo divididos, né? Estou dividindo um número por outro, ou seja, eu tenho uma parte de um inteiro. Temos aqui uma barra, né, que foi dividida em 4 partes. E dessas 4 partes foram retiradas 3. Pronto, para ficar todas iguais aqui. Então dessas, ó, de um inteiro aqui, que representa essa barra aqui, ela foi dividida em 4 partes, todas, né, com o mesmo valor. E dessas 4 partes foram tomadas 3. Então, isso daqui, né, representa, né, graficamente, né, fazendo um indicador visual, representa a nossa fração aqui, 3/4. E uma fração equivalente a ela seria, no caso, uma fração com números diferentes, por exemplo, 6/8. No entanto, ela teria as mesmas dimensões, certo? Mas ela foi dividida de formas iguais. Então, ó, observem que a área aqui que forma a imagem da barra, ela é a mesma da de cima, né? Mas aí, ó, aqui foram divididas em 8 partes, e dessas 8 partes foram tomadas 6, ó. 5 e uma 6. E observe que a área tomada na primeira fração é a mesma área da segunda fração, ou seja, 3/4 equivale a 6/8. Então, essa é a ideia de frações equivalentes. Temos aqui um outro exemplo ilustrado. Então, vamos pegar aqui e vamos atentar bem aqui para as dimensões das imagens e também fazer uma observação bem sucinta de como essas imagens foram divididas. Então, é muito importante que a gente compreenda essa representação de fração para que a gente possa mais tarde entender como são realizadas essas operações com números fracionários. Me acompanhe. Então, olha só, na primeira imagem, essa aqui está bem em cima, nós temos uma barra, uma área, certo? Essa área, ela foi dividida em 2 partes e foi tomada uma parte desta área. Essa da esquerda que está aqui de rosa. Então,
essa parte aqui representa um meio, né, do inteiro, ou seja, a metade. Observem que a área que foi tomada é exatamente a metade do todo. Na imagem a seguir, a do meio, nós observamos que a mesma barra, a mesma figura, a mesma imagem foi dividida, dessa vez em 4 partes. 1, 2, 3 e a última 4. E dessas 4 partes foram tomadas 2, ou seja, 2/4. Consequentemente, nós pegamos a mesma imagem, com a mesma dimensão das outras duas anteriores, só que ao invés de dividir em 2 ou em 4, nós dividimos em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E dessas 8 partes, nós tomamos 4. 1, 2, 3, 4. Agora, se nós observarmos as áreas tomadas nas 3 imagens, levando em consideração que elas são iguais, porque possuem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, né? Observe que as áreas que foram tomadas em cada uma das imagens possuem o mesmo tamanho, né? São todas, né, com as mesmas dimensões. Aqui, no primeiro retângulo, nós temos uma área de rosa tomada que é igual à dimensão do segundo retângulo, que é igual à dimensão do terceiro retângulo. Então, podemos concluir que 1/2, 2/4 e 4/8 são iguais, são frações equivalentes, correto? Por quê? Se nós pegarmos e calcularmos o quociente de cada fração, podemos observar o quê? Que 1 dividido por 2 é 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. 4 dividido por 8, 0,5. Se nós tivéssemos aqui 5/10, também teríamos 0,5. E assim sucessivamente. Sendo assim, podemos concluir que as frações dadas possuem o mesmo valor. Ou seja, o que elas são na verdade? São o quê? São frações equivalentes. Frações que possuem o quê? Possuem o mesmo valor. Beleza? Aí sim. Aí vem a questão. Como podemos obter frações equivalentes e como elas podem ser úteis no nosso dia a dia? Essa é uma boa pergunta. Para responder, vamos continuar com a nossa aula. Como obter frações equivalentes? Podemos obter frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, se nós pegarmos aqui, vamos focar bem a atenção nesses exemplos aqui. Nós temos uma fração aqui que é 2/3. Aí nós vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador por um mesmo número. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar aqui a nossa fração e multiplicar por um número que nós não conhecemos ainda, certo? Só sei o seguinte, que quando nós multiplicamos o 2 por esse número aqui, o resultado é 4. Aí eu vos pergunto, que número multiplicado por 2 é igual a 4? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Que número multiplicado por 2 é igual a 4? É só pegar o 4 e dividir por 2. Ora, operação inversa, 4 dividido por 2, 2. Se nós multiplicamos o numerador por 2, necessariamente o denominador também tem que ser multiplicado por 2. Pronto. Aí nós vamos obter a nossa fração equivalente. 2 vezes 2, 4.
3 vezes 2, 6. Então, podemos dizer que 2/3 é equivalente a 3/4. Ou seja, ambas aqui, né, são frações equivalentes. Vamos continuar. Nesse exemplo B aqui, ó, nós pegamos a fração 3/7 e multiplicamos numerador e denominador por 5, certo? Posso ter aqui qualquer número para obter a fração equivalente. Nós não vamos alterar aqui o valor. Nesse caso, estamos multiplicando. 3 vezes 5, 15, 7 vezes 5, 35. O que isso quer dizer? Quer dizer que 3/7 é equivalente a 15/35, ou apenas 15/35. Agora, no exemplo C, a gente já tem uma situação diferente. Nós pegamos 25 centésimos, ou 25/100, e vamos dividir aqui tanto o numerador como o denominador por quanto? Por 25. O que é que nós vamos obter? 25 por 25 dá 1. 100 por 25 vai dar 4. Então, 25 centésimos é equivalente a quem? A 1/4. Ou seja, para se obter frações equivalentes, nesse caso aqui, não quer dizer necessariamente que a gente tenha que pegar e multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Podemos obter também uma fração equivalente ao dividirmos numerador e denominador por o mesmo número, certo? Vai depender do contexto do problema no qual você está trabalhando. Continuando. No exemplo C, olha só, nós temos aqui 180 sobre 360. Então, ó, geralmente a gente pega e usa qual é o maior divisor entre 180 e 360. É o próprio 180, ó. Então, nós teremos aqui 180 dividido por 180, que dá 1. 360 dividido por 180, que dá 2. O quociente é 2. Portanto, 180 e 360 é equivalente a 1/2, né? Ou seja, são frações equivalentes. Correto? Muito bem. Agora, no que isso pode nos ser útil no dia a dia? Vamos pegar aqui e resolver alguns problemas envolvendo frações equivalentes. Aí temos aqui o nosso primeiro exemplo, aqui do Centro de Mídias de 2024. Ele diz o seguinte: 2 amigos, Carlos e Paulo, compraram uma pizza média cada um. A pizza de Carlos foi dividida em 10 partes e a de Paulo em 12 partes. Carlos comeu 8 fatias e Paulo comeu 10 fatias. Qual dos dois comeu mais? Então vamos ilustrar a situação aqui, né? Aqui nós temos as pizzas, né? Aqui nós temos a pizza que foi dividida em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então todas as duas aqui estão com a mesma divisão. Então a ideia aqui era que uma tivesse dividida com 8 partes e a outra com 10. Pois bem, a questão é a seguinte: que a pizza dividida por Carlos em 10 partes, né? E a de Carlos foi dividida em 10 partes e a de Paulo em 12 partes. Muito bem. Aí o Carlos comeu 8 fatias e Paulo comeu 10 fatias. Qual dos dois comeu mais? Pessoal, para nós respondermos a pergunta, a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, vamos identificar em fração quanto cada um dos amigos comeu. Então, a pizza de Carlos dividida em 10. Das 10 ele comeu 8 fatias, então são 8 décimos. Paulo teve sua pizza dividida em 12 partes. E das 12 ele comeu 10. Muito bem. Então, vamos calcular aqui o menor múltiplo comum entre os denominadores, que no caso aqui são quem? 10 e 12. Esse cidadão aqui e esse cidadão aqui, né? Reduzindo aqui, podemos utilizar a técnica aqui que você achar mais interessante. Poderíamos usar
o processo de decomposição simultânea, né, de fatoração separada. O importante é que você utilize o método que você se sinta mais confortável, né? Você pegar aqui e sair dividindo 10 e 12, né? Você vai encontrar aqui o seu MMC tranquilamente, ó. 2 vai dar por 5, né? 6, continua 2, repete o 5. Aqui, 3, já não dá mais por 2, passamos por 3. 5 aqui dá 1, aqui 5, 1 e 1, né? Aí você vai encontrar aqui a forma fatorada, 2 ao quadrado, porque se repete duas vezes, o 3 uma vez e o 5 uma vez. Calculando isso daqui, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 10, 60. Pronto. Então, a questão do MMC aqui é caso, né, mais do que dominado. Pois bem, aí, ó, nós vamos ter que ter aqui, ó, uma fração equivalente a 8 décimos, porém, o denominador tem que ser 60, porque foi o menor MMC entre 10 e 12, que são os denominadores. Pois bem, da mesma forma, nós vamos pensar com a próxima fração que representa o Paulo. Só que eu tenho que ter aqui um denominador 60, certo? Então eu tenho que obter uma fração equivalente a 10 sobre 12, só que com o denominador 60. Pessoal, como é que a gente pode pensar assim? Eu posso pensar da seguinte forma. Do 10 para o 60 foi multiplicado por quanto? Por 6, né? 10 vezes 6, 60. Então, o 8 também tem que ser multiplicado por 6. Então, nós vamos obter o quê? 6 vezes 8, 48. Correto? Aí, ó. Do 12 para o 60, foi multiplicado por quanto? Pessoal, se você tem dificuldade, é só dividir, ó. 60 por 10 vai dar quanto? 6. Coloca aqui em cima para não esquecer. 6 vezes 8, 48. 12 por 60 vai dar quanto? 5. 5 vezes 10, 50. Agora, prestem atenção. Como eu tenho as duas frações equivalentes, olha só. O 48 sobre 60 e o 50 sobre 60, eu posso muito bem dizer qual é maior que o 8. Eu posso dizer o seguinte, já que eu escrevi primeiro 48 sobre 60, eu posso dizer que 48 sobre 60 é menor que 50 sobre 60. Por quê? O 48 é menor que o 50. Ou poderia escrever da seguinte forma, 50 sobre 60. E aqui, 48 sobre 60. Como o 50 é maior que o 48, eu posso dizer que 60 sobre 50 é maior que 48. Logo, quem foi que comeu mais? Ora, quem comeu mais é esse cidadão aqui, né? Que deu quanto? 50 sobre 60. Ou seja, quem mais comeu aqui foi quem? O Paulo. Nós temos o desenvolvimento aqui, né? Quantos Carlos comeu? Então, ó, a mesma história. 60 sobre 10. Pegamos, né? Devemos observar que o denominador 10, por exemplo, foi necessário multiplicar por quanto? Por 6. Que seria a mesma coisa como nós fizemos aqui, ó. Pegar o 60 e dividir por 10. Dá quanto? 6. 6 vezes 8, 48. Tá aqui, o passo a passo, né? Então, o numerador também deveria ser multiplicado por quanto? Por 6. Foi o que aconteceu aqui, né? Portanto, Carlos comeu 48 partes de um total de 60. E Paulo? A mesma coisa. Podemos observar que no denominador de 12 para 60 foi necessário multiplicar por quanto? Por 5. Então, o numerador também deverá ser multiplicado por 5. É o mesmo que pegar 60 e dividir por 12, que dá quanto? 5. 5 vezes 10 vai dar 50. Então, nós vamos ter o quê? Portanto, né? 10 vezes 5, 50. 12 vezes 5, 60. Portanto, Paulo comeu 50 partes de um total de 60. Sendo assim, né?
logo Paulo comeu mais pizzas, pois é aquela história, 50 sobre 60 é maior que 48 sobre 60. Então, nesse caso aqui, né, nós podemos identificar como é possível aplicar o conhecimento de frações equivalentes na resolução de problemas envolvendo, comparando duas grandezas fracionárias cujos denominadores são diferentes. Vamos para o nosso próximo exemplo. Também aqui do Centro de Mídias diz o seguinte, ó, uma caixa d'água está com 3/4 de sua capacidade, né? Tá aqui, 3 sobre 4. Essa é a nossa primeira caixa. Com a mesma capacidade está, né? Uma outra caixa d'água com a mesma capacidade está com 4/5. Então essa daqui é a nossa primeira e aqui nós temos a nossa segunda caixa, só que essa daqui está com 4/5. Qual das duas caixas contém mais água? A primeira ou a segunda? Aí, ó, nós temos as nossas duas caixas, né? Uma está com 3/4 e a outra com 4/5. Qual delas tem, né, está mais cheia, né, possui mais água? Então vamos fazer o cálculo aqui. Qual é o primeiro passo que devemos fazer, alunos? Reduzir aqui, né, os denominadores ao menor múltiplo comum. Então vamos ter 4 e 5. Aí decompondo aqui, 2 por 2, né, 4 por 2, 2, repete o 5. 2 dividido por 2 dá 1, repete o 5. E aí eu vou ter 5, aqui vai dar 1, né, aqui vai dar 1. Multiplicamos aqui os fatores primos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos procurar aqui, né, frações equivalentes a 3/4, correto? No entanto, o denominador aqui tem que ser quanto? 20. O mesmo vai acontecer com a outra caixa d'água. Nós temos que obter, vou até mudar a posição e a cor aqui. Nós temos que obter aqui uma fração equivalente a 4/5, só que o denominador tem que ser igual a quanto? A 20. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Ora, eu posso pensar de duas formas. Primeira, do 4 para o 20 eu multipliquei por quanto? Por 5, né? Então, se eu multipliquei embaixo por 5, foi multiplicado por 5, no numerador também vamos multiplicar por quanto? Por 5. Então, nós vamos ter o quê? Já que tudo foi multiplicado por 5, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter no denominador 4, né, vezes 5, 20. No numerador, como nós vamos multiplicar também por 5, 3 vezes 5, 15. Ou poderia fazer daquele jeito também. Pega o 20 e divide por 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, esse mesmo procedimento vai ser feito na outra caixa. A primeira caixa tem 15 20avos. Quanto é que vai ter a segunda? Do 5 para o 20, né? Nós fizemos o quê? Multiplicamos por 4. Então, se no denominador foi multiplicado por 4, o numerador também o será. Então, eu vou ter, né, 5 vezes 4, 20. Então, eu vou ter em cima, no numerador, 4 vezes 4, 16. Então, nós vamos obter essas duas frações aqui. Nós temos a primeira fração, que é a fração que representa a caixa que contém 3/4, certo? É a nossa primeira fração aqui com 3/4. E temos a outra caixa que tem, né, 4/5 de sua capacidade com água. A caixa com 3/4 tem uma fração equivalente, né, com o denominador igual a 15, 15 20avos. E a outra tem uma fração equivalente a 4/5, só que com o denominador igual a 20, né, igual a 16 20avos. Aí, para nós sabermos
qual das duas caixas contém mais água, qual delas está mais cheia, eu devo comparar quem? Os numeradores. No caso aqui, 15 e 16. Então, 15 em relação ao 16, é maior, menor ou igual? Elas são o quê? 15 é menor que 16, correto? E o que isso quer dizer? Vamos apagar tudo aqui. Quer dizer que a segunda caixa possui mais água, está mais cheia, né? Porque possui o quê? 16 vinteavos, do que a primeira caixa que possui o quê? 15 vinteavos. Vamos ver o desenvolvimento aqui, ó. Primeira caixa, né? 3/4. Segunda caixa, 4/5. Qual é o primeiro passo, queridos alunos, para se fazer? Determinar, né, calcular o menor múltiplo comum entre 4 e 5. Aí nós calculamos aqui. Qual é o MMC de 4 e 5? Fizemos a decomposição simultânea, né? O MMC entre 4 e 5, né, pela decomposição simultânea que nós vimos, foi igual a quanto? 20. Muito bem. Agora que nós temos o menor múltiplo comum entre os denominadores, próximo passo: obter as frações equivalentes às frações dadas, só que agora com os mesmos denominadores. Olha só. Obtemos as frações equivalentes a 3/4 e 4/5 com o denominador igual a 20. Então, só, do 4 por 5 foi multiplicado por quanto? Por 5. Seria o mesmo que pegar o 20 e dividir por 4, que dá quanto? 5. E 5 vezes 3 vai ser 15. Foi o que aconteceu, né? Houve essa multiplicação de 5, então o numerador também vai ser multiplicado por 5, logo vamos obter 15 vinteavos. Na sequência, nós temos o quê? 4/5. Então, ó, do 5 para o 20 foi multiplicado por 4, então no numerador também vai ser multiplicado por 4. Ou, melhor dizendo, pega 20 e divide por 5, que vai dar quanto? 4. Então, podemos notar que de 5 para 20 houve uma multiplicação por 4. Então, o numerador também deve ser multiplicado por 4. Foi o que aconteceu. Aí nós pegamos os 5/4 e multiplicamos numerador e denominador por 4. 4 vezes 4, 16. E 5 vezes 4, 20. Ou seja, 4/5 é igual a 16 sobre 20. Agora que nós já temos as duas frações, tanto da segunda caixa como o da primeira caixa, com os mesmos denominadores, podemos fazer a comparação. Olha só, como 15 vinteavos é menor que 16 vinteavos, então podemos afirmar, né, que a segunda caixa contém mais água que a primeira. Correto? Muito bem, queridos alunos, vimos aqui então a aplicabilidade de se utilizar o conhecimento, né, de se determinar as frações equivalentes na resolução e comparação de números fracionários na solução de problemas contextualizados. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham gostado e até a próxima.